Boa noite a todos. Paz, muita luz para todos nós. E hoje iremos tratar sobre o tema o amor e a misericórdia divina. Que possamos, nessa noite, nos comungarmos com o Criador através do pensamento, das ideias. Que possamos absorver a luz excelsa que emana de seu abençoado Evangelho, o único capaz de propiciar a criatura humana a sua reforma moral, a sua regeneração espiritual, fazendo com que sejamos hoje um pouquinho melhor do que ontem, e consequentemente amanhã melhor do que hoje, a fim de passarmos a sermos integralmente instrumentos do Criador, no que tange a verdade, a paz, a justiça, independentemente do lugar da sociedade que venhamos a nos encontrar. Quando falamos de misericórdia e amor divino, por mais que eu debruce aqui durante horas, é apenas uma pincelada do que realmente vem a ser. Porque eu me apego à questão 244 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos espíritos superiores se o espírito vê Deus. Os espíritos veem Deus? E os espíritos superiores respondem que os superiores o veem e o compreendem. Os superiores. Os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. É por isso que nós vemos a definição de Deus puramente medieval. Quando você pergunta para um habitante da Terra como é que ele imagina Deus como sendo homem, sentado no trono, aguardando ser venerado. Uma visão medieval. Uma visão primitiva, porque, claro, nós estamos presos a 5 limitadíssimos meros sentidos. Estamos presos às nossas ideias, às nossas sensações. Por isso que os espíritos respondem a pergunta que os superiores o veem e o compreendem. E os inferiores, somos nós o sentimos e adivinhamos. Muito bem. Para entendermos Deus, precisamos olhar para a sua criação. Então, um grande cientista chamado Carl Sagan asseverou que nós somos poeira das estrelas. Somos poeira. E por que ele asseverou isso? Porque é do conhecimento da ciência que o carbono que está em nosso corpo, o cálcio que está em nossos ossos, o ferro que está em nosso sangue, o oxigênio que respiramos, ele foi forjado, ele foi criado no núcleo de uma estrela por um processo de bilhões de anos. E aí tem uma frase que Jesus fala numa conversa com discípulos lá no livro Boa Nova, que fala assim: antes de existirmos, Deus já nos amava. Palavras do Cristo. Antes de existirmos, Deus já nos amava. Quando nós ligamos esse ponto, você percebe o quê? Que desde a nossa primeira encarnação, Deus criou a matéria por um processo de bilhões de anos para que nós pudéssemos ter um corpo para iniciar o nosso processo evolutivo. Emerson, você tem algum fato, alguma história que poderia resumir isso? Tenho. Mas não foi eu que digo, não. Não foi eu que disse, não, nem sou eu que digo.
Quem narrou isso foi Jesus, numa parábola chamada a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é uma história belíssima, linda, que resume o aparato, o amor e a misericórdia de Deus por nós. Vou resumir a história. Um filho tem consciência de sua parte na herança, pede do pai a sua parte, o pai então vende a parte da terra, que é parte da herança dele, a parte que lhe competia, ele dá a parte dos recursos. Esse jovem sai de casa em direção ao desconhecido. Ele não sabe o que vai enfrentar. Ele então vai, passa por experiências, ora boas, e depois passa a ter experiências complicadíssimas. Perde tudo, se ilude, e quem se ilude se desilude, passa a comer com os porcos, passa a compreender a importância do pai na vida dele, volta para o lar para pedir perdão, porque ele tem consciência que ele não é digno de ser seu filho. O pai recebe ele de braços abertos, comemora, faz uma festança e se alegra com o retorno do filho à casa. Vamos interpretar isso do ponto de vista evolutivo do espírito? Vamos. Deus possui recursos infinitos na criação para nos fornecer. Emerson, nós somos herdeiros do universo? Nós somos. Quem disse, Emerson? A questão 132 do Livro dos Espíritos. Kardec indaga qual o objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação? Para que nascer? Aí os Espíritos respondem. A encarnação tem por objetivo fazer o espírito alcançar a perfeição. Beleza. Aí vem a segunda pergunta, para quê? Para que chegar à perfeição? Os espíritos complementam. A encarnação ainda tem um outro objetivo: colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Somos herdeiros do universo. Então Deus nos oferece recursos para que nós nos preparemos para que um dia possamos ter a posse da nossa parte na obra da criação. Quando tivermos a capacidade plena de cumprir a nossa parte dentro do cosmos. E qual é a prova do amor, irmãos? Qual é a prova do amor de Deus por nós? É quando, na parábola, o pai dá ao filho a liberdade de escolher o caminho que ele bem queira caminhar. A maior prova do amor de Deus por nós chama-se livre-arbítrio. Por quê? Porque nós somos espíritos inexperientes e precisamos ser experimentados pela vida e experienciar a existência. Eis então que ele nos propicia a liberdade, para que nós possamos angariar experiências, frustrações, decepções, alegrias. E com isso nós vamos forjando em nosso íntimo nossos dutos emocionais. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: há quanto tempo Deus está nos fornecendo recursos? E eu recorro ao prefácio
do livro Nosso Lar. É de Emmanuel. Emmanuel faz o prefácio de Nosso Lar. E ele faz as seguintes indagações. Quantos corpos, quantas existências, quantas oportunidades e quanta morte teremos? Agora vamos fazer a pergunta lá atrás. Quantos corpos, quantas existências, quantas oportunidades, quantas mortes nós já tivemos? E tem um detalhe, não parou e nem vai parar. Passamos então a entender o seguinte: a pergunta não é se Deus nos ama. A pergunta é: como é que Deus continua nos amando apesar do que continuamos a fazer? Quantas existências nós já desperdiçamos? Quantas oportunidades jogamos no lixo? Quantas? Quantas? E ainda assim, Deus continua fornecendo-nos recursos para que nós possamos realizar o processo evolutivo. Mateus, no capítulo 9, versículo 36, ele tem uma observação muito interessante de Jesus ao olhar para o habitante da terra. Então, Jesus, tem um momento que Jesus ele para e ele contempla a multidão. Jesus para, andando com os apóstolos, discípulos, seguidores. Ele para e ele contempla a multidão. E Mateus pegou essa cena. Aí Mateus narra assim: e Jesus, contemplando a multidão, compadeceu-se. Jesus teve pena. Jesus lastimou, entristeceu-se ao olhar para o habitante da terra. Pois andava como ovelhas desgarradas que não têm pastor e cansadas. Essa não é a visão do habitante da terra para um outro habitante da terra. Não. Essa visão é do governador da terra contemplando o habitante da terra. Jesus entristeceu-se. Olha como a narração ela é assustadora. O diretor espiritual da terra, ele olha para o habitante da terra e chora. A vinda do Cristo é a materialização do amor divino por nós. Kardec indaga aos espíritos na questão 886. O que Jesus entendia como caridade? Olha a pergunta. Olha que pergunta de Kardec. O que Jesus, o governador da terra, o espírito no mais alto grau evolutivo, ele pensava sobre caridade? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. Tá, e qual é a relação? Simples. Jesus é um espírito conectado diretamente com o Criador. Quando Deus pensa, Jesus já o sabe, porque é uma característica dos Cristos. E Kardec destrincha o que é que vencer um Cristo, né?
são os espíritos mais alto grau evolutivo que pertencem à Assembleia que é responsável para governar os mundos. Jesus é um desses. Por isso que Jesus, certo dia, veio a falar o quê? Eu e Deus somos um. O que fez com que muitas religiões interpretassem que Jesus era Deus. Jesus estava dizendo que ele comungava com uma intimidade tão grande com o Pai, que quando Deus pensava, ele já o sabia. É uma característica dos espíritos superiores. Se você não entendeu a parábola do filho pródigo, eu tenho uma outra parábola, parábola da ovelha perdida. Essa resume o que é a infinita misericórdia de Deus por nós. O seu infinito amor por nós, apesar de. Parábola. Um pastor tem 100 ovelhas, uma se desgarra, o pastor para as 99 e enfrenta vales e montanhas para achar a ovelha e trazer de volta ao rebanho. Livro Céu e Inferno, segunda parte, Condessa de Paula. Abre aspas. A terra é o magno assunto de nossas cogitações. A terra deve regenerar-se em dado tempo, porque é da vontade de Deus que isso aconteça. Fecha aspas. Aí você fica refletindo assim, como é que é o negócio aí? Por que ela não falou Marte? Por que ela não falou Saturno? Por que ela não falou da constelação de Libra? Tinha que ser a Terra. Adivinhe quem é a ovelha perdida. De quem que Condessa Paulo está falando? Por que ela não falou Mercúrio, Vênus e Terra é a nossa preocupação? Não, por que só a Terra? É só você ligar a TV e abrir os jornais e você vai entender por quê. Resolva o problema das guerras que se perduram há séculos na África. Resolva os problemas religiosos que temos no nosso planeta. Resolva o problema da guerra da Ucrânia. Aí vamos começar a entender por que a Terra é o magno assunto de nossas cogitações. O mundo espiritual está de cabelo em pé com o comportamento do habitante do planeta Terra. E aí eu vou resumir aqui algumas partes da coleção da vida no mundo espiritual do André Luiz, que comprova o que essa ovelha se afasta tanto do rebanho. E que, apesar disso, Deus enfrenta várias montanhas para trazer de volta. O interessante das obras de André Luiz é porque eles fazem dose homeopática, né? Gota por gota, e você vai absorvendo aos poucos. É quando você está lendo o livro Nosso Lar. Quem não leu o livro, leia. Vou dar um spoiler aqui. Mas quem não consegue ler, assista o filme Nosso Lar. Aí você está lendo e descobre que tem um negócio chamado umbral. O que é umbral? São as regiões inferiores do mundo espiritual. E tem um monte de gente lá. Aí você descobre o que o André Luiz ficou 8 anos nessa região. Aí você se assusta, né? Nossa, 8 anos? Mais à frente da leitura, você descobre que o pai dele já está há 14. Aí você leva outro susto.
8 anos já eram 8 anos. Aí o pai dele já está 14. Aí você vai no mundo maior, ele encontra o avô dele que está 40. Aí você, não, peraí, 40? 8 já era muito, o outro tinha 14, o avô está 40. Aí você vai no livro Ação e Reação, tem lá a história do Sabino. 1000 anos. Aí você, não, 1000 anos? Aí o mentor explica para o André, o Sabino há 1000 anos é só maldade quando está encarnado e só loucura quando está desencarnado. 1000 anos. Aí você, nossa. Aí no mesmo livro Ação e Reação tem o episódio da irmã Clara, consolando uma mãezinha que está desencarnada, saudade do filho. Ela fala assim, mãezinha, a senhora está sofrendo porque a senhora está há alguns anos separada do seu filhinho? Imagine eu que estou há 2200 anos aguardando corações que se demoram na Terra. Eu vou fazer uma pergunta aqui para quem é pai e para quem é mãe. Para quem é filho, tenha como referência o pai. Imagine você há 2200 anos no mundo espiritual, esperando o seu amado, a sua amada, o seu filho, a sua filha, que se demora na terra, no lamaçal. É mais tempo do que quando Jesus veio. 2200 anos. Você consegue imaginar? Você 2200 anos aguardando corações que se demoram na terra? Aí não melhora não, gente. No mundo maior, André Luiz está lá no umbral. Contempla uma multidão de desencarnados, todos perdidos no mundo espiritual. Aí o Calderaro fala para ele assim, que é o mentor que acompanha ele. André, muitos desses aqui já era para ter ido embora da Terra há 10.000 anos. Você entende por que a parábola do ovelha perdido é o pastor para as 99 e vai enfrentar vales e montanhas para trazer essa ovelha de volta? A parábola, gente, ela só está resumindo um ponto muito triste, que é o quanto que nós podemos nos afastar de Deus. E Calderaro ainda completa o estudo de André Luiz, a experiência dele no mundo espiritual. Ele fala assim, André, a data em que nós saímos do caminho de Deus sabemos, mas a data do retorno não está no calendário. Olha esse ensino, gente. A data sabemos quando você sai. Agora, quando é que você vai retornar? Aí, literalmente, só Deus sabe. Você imagine você que já ter ido embora do planeta há 10.000 anos, seu prazo já acabou faz 10.000 anos, e você ainda está no lamaçal da Terra. Tem noção que é isso, gente? Você vai para o livro Obreiros da Vida Eterna, tem uma casa no meio do umbral, uma casa, chamada Fabiana. Para que serve essa casa, Enes? Ela serve para atender os espíritos que estão no umbral. Aí o espírito que cuida há 20 anos, ele reveza a casa, 20 anos, né? Ele e a Zenóbia. Gotuso e Zenóbia, eles revezam. Cada um fica um ano na direção da casa, aí reveza. Ele fala o seguinte, André, nesses 20 anos que eu estou aqui, eu nunca vi uma alma sequer desamparado pela misericórdia de Deus.
Não existe a frase, Deus me esqueceu, eu estou fora de Deus. Isso não existe. Tem um filme muito bonito que conta a história do maior contador de história do mundo. Conta a história dele todinha, da FEBEM, o drama, e aí é adotado por uma francesa. E os coleguinhas começam a infernizar a vida dele, coisa de criança, e fala assim, a tua mãe não gosta de ti não, ela vai te deixar, ela está te enganando. E aí deixa se levar por essas ideias. E aí ele, revoltado então, tampa os ralos da pia, liga a pia e fica na cama. Quando ela chega em casa, a escada está toda alagada, rua alagada, ela se assusta, sobe e está lá. A casa com água no calcanhar. Ela desliga a torneira e pergunta assim, meu filho, o que aconteceu? Ele fala assim, mãe, a senhora me ama? Ela fala o seguinte, meu filho, nada do que você faça vai diminuir em nada o meu amor por você. Isso é um ser humano falando para um outro ser humano. E os espíritos asseveram. O maior sentimento que um ser possa devotar por outro é o sentimento de uma mãe pelo seu filho. O maior sentimento da terra é de uma mãe pelo seu filho. Agora você imagine o que vem a ser o amor de Deus, que é um amor puro celestial por nós, por cada um de nós. E onde é que esse amor está refletido? Na presença constante de Jesus em nossas vidas. Asseverou: ficarei convosco até a consumação dos séculos. Jamais vos deixarei órfãos. Falhou? Oi, falhou? Ficarei convosco até a consumação dos séculos. Jamais vos deixarei órfãos. Aí na questão 13 do Livro dos Espíritos, Kardec ele começa a indagar assim, com relação às características divinas. Aí pergunta assim dos Espíritos. Quando dizemos que Deus é imaterial, infinito, todo-poderoso, imutável, único, soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa de Deus? Os Espíritos respondem o quê? Sim, de acordo com as vossas sensações e conhecimento. Mas existem coisas que estão acima do homem mais inteligente. E Deus é uma delas. Beleza. Aí Kardec destrincha em sua nota. Deus é o único. Deus é imaterial. Deus é todo-poderoso. Aí no último ele coloca assim, soberanamente justo e bom. Kardec não faz nada aleatório. Por que ele não colocou assim, numa única fila? Imaterial, único, todo-poderoso? Não. Ele colocou único, pum. Infinito, pum. Todo-poderoso, pum. Imaterial. Mas no último ele colocou duas palavras na mesma linha. Soberanamente justo e bom. Ué, por quê? Porque a misericórdia e a justiça divina só caminham de mãos dadas no universo. Palavra do Chico. Quando a justiça divina procura o devedor e ela encontra o trabalhador, e ela encontra o devedor trabalhando no bem, a justiça, ela é suspensa por tempo indeterminado. Quando a justiça de Deus
Enquanto o devedor trabalhando no bem, ela é suspensa por tempo indeterminado. A infinita justiça e a infinita misericórdia caminham de mãos dadas no universo. E é por esse motivo que estamos ainda encarnados, apesar de não merecermos. A pergunta não é se Deus nos ama. A pergunta é como é que Deus pode nos amar apesar de. E no mesmo livro Obreiros da Vida Eterna, a irmã Zenobia esclarece. A misericórdia, que é filha do amor, sempre estenderá as mãos ao necessitado. E para nós concluirmos, questão 126 do Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte indagação. Os espíritos que chegaram ao grau supremo de perfeição, depois de terem passado pelo mal, aos olhos de Deus, têm menos mérito do que os outros? É muito interessante essa, né? O que Kardec quer saber é o seguinte. O Léo, espírito dedicado, disciplinado, fiel ao bem, ele leva 1000 anos para alcançar a perfeição. Mas o Emerson aqui, que venera o mal deliberadamente, faz o mal porque ama fazer o mal, não quer se tornar perfeito. E aí leva 1 milhão de anos para alcançar a mesma perfeição que o Léo levou 1000 anos. O que Kardec quer saber é o seguinte: aos olhos de Deus, eu tenho menos mérito do que o Léo, porque o Léo levou 1000 anos. Eu levei 1 milhão de anos. Teoricamente, o que é que nós pensamos? O Léo tem muito mais mérito do que o Emerson. Ele levou só 1000 anos, o Emerson levou 1 milhão de anos, enrolou, praticou o mal. Adivinha qual é a resposta? Olhem a resposta. Deus contempla os transviados com o mesmo olhar e os ama a todos com o mesmo coração. Vou repetir. Deus contempla os transviados com o mesmo olhar e ama a todos com o mesmo coração. Não há nada que nós possamos fazer que vai diminuir isso aqui, do infinito amor de Deus por nós. Muito obrigado pela atenção. Que Jesus possa nos abençoar, iluminar os nossos caminhos até o Criador. Boa noite e tenham todos uma boa semana.